Senador Cleitinho, 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos os senadores e senadoras, boa tarde ao público presente que se encontra aqui agora em plenário, a todos os servidores dessa casa e a população que acompanha a gente pela TV Senado. Eu queria aqui começar a minha fala, porque semana passada veio aquela questão do Bolsonaro ter ficado na embaixada da Hungria, e aí um repórter pegou, eu não estava aqui, eu estava com meu pai internado, infelizmente meu pai faleceu, e eu não tive a oportunidade de poder responder aqui em plenário, mas respondi para ele. Falei assim, o que tem de crime nisso? E por que ele está fazendo essa pergunta para mim? Pergunta para a nossa eterna primeira-dama, ela que pode responder, porque ela que é casada com ele, eu não sou casado com ele. Aí eu peguei com toda humildade, fui lá na primeira-dama e fui fazer a pergunta para a primeira-dama, que eu fiz essa pergunta para a primeira-dama aqui, presidente, olha aqui, ó, pô, brasileiro. Senador Cleitinho, a imprensa está me perguntando aqui o que eu acho sobre o Bolsonaro ter ficado na embaixada da Hungria. Eu falei que eu não sou casado com ele, casado com ele é a nossa eterna primeira-dama, o que você acha? Meu querido, não vejo nenhum problema ele ter passado uma noite na embaixada. Meu marido é fiel, confio nele plenamente. Aliás, a confiança, o respeito é a base da nossa relação. Meu marido é um homem digno, justo, honesto, um homem de valores, que ama a sua nação, que sempre trabalhou por ela, que se doou por um povo trabalhador, um povo abençoado e que merece o melhor dessa terra. Então não tem nenhum problema com isso, viu? Aliás, eu sou a esposa, eu que deveria estar preocupada, né? Tá aí a resposta da nossa eterna, querida primeira-dama Michele Bolsonaro. É isso que ela falou, é ela que tem que preocupar. Se ela não está preocupada, por que vocês estão preocupados? Deveria estar preocupado é financiar uma dama do trapo para vir aqui conversar com o ministro. Será que isso que não é crime não, vossas excelências? Será que isso que não é crime não? Então vocês estão muito... Respeita a família do ex-presidente Bolsonaro. Respeite ele. Isso é medo de quê? Ah, porque saiu pesquisa agora e já colocou o Bolsonaro já na frente do atual presidente Lula na pesquisa. Inclusive com a nossa primeira-dama também, a Michele Bolsonaro também, na frente com o apoio do Bolsonaro. Que medo é esse, vocês estão, gente? Que medo que é esse, vocês estão? Pois venha muito logo esses 3 anos para passar, para a gente mostrar a verdade desse país aqui. E eu vou falar para vocês aí, viu? Aceita que dói menos. Então tá aqui a minha resposta muito clara sobre a questão da embaixada. Foi a primeira-dama que é a Michele Bolsonaro que respondeu. É ela que tem que responder, ela que é casada com ele. Muito obrigado. E eu queria aqui também falar uma situação do nosso STF, e eu queria aqui fazer uma comparação para vocês, gente, para mostrar para vocês como é que é a iniciativa privada e como é que é o público. Então, assim, eu estou fazendo isso, eu fiz isso agora com o GSI, que ia comprar uns equipamentos de fone, onde que eu mostrei para eles que o valor que eles estavam comprando era fora da realidade. Fui lá, fiz um orçamento e mostrei que era muito mais barato. Inclusive o GSI foi lá, sabe o que fez? Barrou a licitação. Então tá aqui, ó, um edital de licitação do STF de água mineral. Eu não sei que água mineral que é essa que tem, não. Isso deve ter mel nessa água mineral. Mas a água mineral que eles estão fazendo a licitação, gente, 109 mil garrafas de 500 ml. 109 mil garrafas de 500 ml. Sabe qual é o valor? Cada uma? R$ 2,90, quase R$3. Aí eu peguei, liguei no supermercado, que eu mexo com isso a vida inteira. Inclusive, eu estava domingo agora, lá no Varejão com meu pai, e a gente faz compra, essas coisas tudo. Peguei e liguei para um supermercado que faz compra grande. Nesse supermercado, gente, ele consegue comprar 109 mil garrafas por 81 centavos. 81 centavos, enquanto lá no STF, R$ 2,90, quase R$3. Sabe qual que é o total disso tudo? Dessas 109 mil garrafas, total, R$324 mil. Eu vou falar bem devagarzinho. Hoje eu tô calmo. R$324 mil. Aí sabe quanto que era que esse supermercado comprar esses 109 mil garrafas? R$88 mil. 88 mil reais, uma diferença de 236 mil reais. É muito fácil, porque eu falo para vocês, gente, que às vezes tem que privatizar tudo. Na iniciativa privada aqui, olha a diferença. Agora olha o público aqui. Mas sabe por que faz isso? Porque o dinheiro não sai do bolso deles, o dinheiro sai do bolso de vocês. Aí tem mais aqui, ó, água com gás, 14.400 garrafas de 350 ml. R$ 2,42 cada uma, R$ 2,42, dá um total de R$35 mil. Sabe quanto que é lá nesse supermercado, para quem ir fazer essa compra também? No caso do STF, R$ 2,42, nesse supermercado, R$ 1,38. R$1,38. Aí eu queria falar uma coisa para você, pro patrão que é você. Vocês querem ficar pagando água com gás para ministro?
Vocês querem ficar pagando essas águas desse preço aqui para ministro? Que você que paga isso? Não é muito mais fácil pegar e colocar como é que fala? Um bebedor, coloca um bebedor lá, gente. Vai fazer economia grande. Que água que é essa? Tem mel? Aí eu falo, Cleiton, mas essa água ela é mais cara. Ela tem isso, ela tem aquilo. O patrão, que é o povo, bebe o quê? Bebe água de esgoto. Olha como é que está o saneamento básico aqui da população brasileira. Bebe água com cheio de cloro. Agora o patrão, que é o povo, tem que ficar pagando água. 324 mil reais de garrafa de água para ministro, para vossas excelências. Tem limite esse país aqui, pô. Tem limite. Põe um bebedor aí, pronto, acabou, ué. E acaba com isso. Quase 400 mil reais aqui, com água mineral, com água com gás. É uma brincadeira uma situação dessa aí. Um trabalhador hoje para trabalhar com quase 35 anos, ele quase ganha isso aqui, ó. Esse valor aqui, ó. De quase 400 mil só com água. Aí vem falar que esse país aqui está quebrado. Esse país aqui nunca teve quebrado, não, senhor. Esse país aqui que mais tem é dinheiro. Mas o dinheiro que devia ficar para o povo, fica para as vossas excelências. Fica para vossas excelências. Então eu vou só finalizar aqui dizendo novamente, viu, gente? Porque eu gosto de fazer essas contas e eu vou continuar fazendo isso, que a minha função é fiscalizar. O STF, no edital de licitação, 109 mil garrafas. Cada uma, R$ 2,90, quase R$ 3. Eu liguei no supermercado lá para fazer uma compra grande também, ele ia pagar 81 centavos. 81. Quer dizer, o STF ia pagar 324 mil e o supermercado ia pagar 88. Uma diferença de 236 mil reais. Outra coisa que eu queria falar aqui, falar para vocês aqui, ó, que está acontecendo também. Sabe que o governo, às vezes, né, a questão dos indígenas, os índios, para poder levar a cesta básica para eles, o Exército fazia isso. E é algo que eu quero já denunciar aqui para o TCU. TCU, vocês têm que fazer vocês têm que fazer alguma coisa para nós aqui. Porque o governo, para poder fazer esse serviço, para servir os indígenas, servir também os índios, o próprio Exército faz isso, vai lá e leva a cesta básica. Né? Se tem algum índio que está doente, que precisa vir para cá, o Exército vai lá e busca com o enfermeiro e traz e cuida, depois devolve. Toda a situação e todo o meu carinho e meu respeito aqui por todos os índios. Então o Exército fazia isso. Então, TCU, eu estou aqui denunciando para vocês e vou encaminhar agora. Aí sabe o que o governo pegou e fez? Tirou o Exército. Não, o Exército não vai fazer mais não. Pegou sem licitação, contratou uma empresa para 211 milhões de reais. 211 milhões de reais. Um país que está com déficit de 82 bilhões, é nas pequenas coisas que você consegue trazer economia e consegue zerar. Mas o governo não está preocupado em zerar o déficit. Porque se tem um exército para poder fazer isso, que não tem custo, aí pega e contrata uma empresa sem licitação por 211 milhões de reais, aí, TCU, eu estou encaminhando para vocês para poder investigar e barrar. E onde já se viu? Sem licitação, porque para mim é o seguinte, a administração pública, o princípio dela se chama transparência. Então tudo que você compra e tudo que você gasta, você tem que ser transparente para poder mostrar isso para a população. Por que fez isso sem licitação? 211 milhões. E aonde tinha o Exército para fazer isso? Então eu quero aqui encaminhar aqui para todos os órgãos competentes, para poder mais uma vez o Cleitinho ensinar o governo como é que faz, né? Eu vou continuar fazendo isso e não fica com raiva de mim não. Se ficar com raiva de mim, não fica, pode orar que vai passar. E aceita que dói mesmo, porque a minha função aqui, qualquer outro presidente que estivesse nessa cadeira, eu ia fiscalizar. Porque eu fiz isso quando era vereador, eu fiz isso quando era deputado e continuo fazendo como senador. Porque o maior jeito de você mudar esse país aqui, gente, e combater corrupção, combater desperdício de dinheiro público e farra com dinheiro público é a fiscalização. E ó, eu sei fazer isso muito bem, viu? Eu queria aqui só finalizar, para poder falar aqui. Eu fico um pouco ansioso e nervoso. Eu queria aqui só agradecer toda a população brasileira que sempre orou para o meu pai, desde o ano passado, que meu pai estava com essa questão de câncer na bexiga, e tudo que eu podia fazer pelo meu pai, eu corri atrás para tentar fazer para ele. Semana passada ele ficou mais de uma semana entubado e semana passada ele veio falecer. Mas eu queria deixar aqui na tribuna do Senado aqui, agradecer a Deus, porque é muito fácil você agradecer a Deus, gente, nos momentos bons. Isso é fácil demais você ajoelhar, você poder louvar a Deus nos momentos quando eu virei senador, quando eu virei deputado, quando eu virei vereador, quando eu virei pai, né? Isso é muito fácil a gente agradecer a Deus. Mas também eu quero agradecer a Deus aqui pelos momentos tristes que eu passo na minha vida, e esse
é o momento mais triste que eu estou passando na minha vida, que eu estou perdendo a pessoa mais importante da minha vida. Então, queria, Deus, só te agradecer por tudo, te continuar te honrando, falar que a minha fé é o dobro maior do que era antes, falar para o Senhor que eu vou continuar te glorificando, te honrando. E é nesse momento aqui eu queria falar para o meu Deus, muito obrigado pelos meus 41 anos que eu tenho, por ter convivido com meu pai. Muito obrigado, gratidão eterna pela vida do meu pai, pelo que o meu pai foi aqui na terra, aqui, pelo Filho de Deus que foi com seus 70 anos, e eu tive o privilégio dos meus 41 anos de poder estar com meu pai. Eu tive o privilégio de, quando ele morrer, escutar a última batida do coração dele. Eu tive esse privilégio. Eu queria mostrar aqui um legado para vocês, que eu estava lá no velório, e essa senhora pegou e entregou essa cartinha para mim, que eu queria ler para toda a população brasileira, para mostrar para vocês, gente, que quando você planta o bem, você pode ter certeza que você vai colher o bem. Essa foi a carta que ela foi pelo meu pai. Carta de agradecimento ao senhor José Maria de Azevedo. Não me esqueço, alguns anos atrás, quando minha filha ainda era de colo, passando com ela nos braços, em frente ao varejão, ela estendeu as suas mãos e me pediu banana. Tinha umas pencas penduradas, bem maduras e bonitas na porta. Eu não tinha dinheiro para comprar, levava uma vida simples e bem regrada. O senhor José Maria estava na porta e a viu me pedindo e me parou e disse: não deixe ela ficar com vontade não. Foi para dentro e trouxe uma sacolinha para ela e com algumas frutas. Alguns gestos parecem simples, mas nós marcamos para sempre. Naquele dia ele tirou um pouco da angústia de uma mãe que não tinha condição de dar um simples fruta para sua filha. Nunca esquecerei desse dia. Passando algum tempo, hoje faço parte da população que ganha verduras e frutas e legumes no varejão todas as segundas-feiras. Em nome de todos eu venho agradecer a bondade de nos ajudar. Para alguns, é a única forma de ter uma mistura na mesa. E principalmente agradeço de coração por ter ajudado anos atrás. Eterna gratidão, Aparecida. O que eu mais carrego do meu pai se chama gratidão. O meu pai teve uma vez que a gente estava passando bem dificuldade no varejão e a gente precisava pagar as contas e a gente não conseguia levantar de jeito nenhum. E eu quero falar isso aqui, é um testemunho que eu vi, que eu aprendi com ele, por isso que eu vou carregar gratidão pro resto da minha vida. E aí não dava nada certo, mas tinha sempre um cliente que comprava da gente. Eu não precisava nem mais comprar da gente, é um cliente de restaurante. Já não precisava mais comprar da gente, mas mesmo assim, para ajudar a gente, ele continuou comprando. A gente trabalhou, ergueu a cabeça e conseguiu reerguer o varejão novamente. O varejão conseguiu pagar as dívidas, os clientes voltaram a comprar no varejão e a gente conseguiu normalizar. Passou um tempo depois, esse cliente de restaurante que passou dificuldade, começou a ficar mais atrasado as contas, né? Os clientes já não iam lá mais. E aí o que aconteceu? Ele ficou devendo lá dentro do varejão, que comprava com notinha para pagar todo mês e ficou devendo. Um dos meus irmãos, nervoso com isso, a hora que a gente estava conversando lá no varejão, pegou e falou com meu pai: pai, eu vou lá cobrar dele, ele tem que pagar a gente. Aí meu pai pegou na mão dele, puxou a mão dele e falou assim: você não vai cobrar nada dele. Quando a gente precisou, ele ajudou a gente, então agora é a hora da gente ajudar ele. Se ele estendeu a mão para a gente, agora a gente vai estender duas. E eu falo isso para vocês, todos meus filhos estão aqui. Todas as vezes que alguém estender a mão para você, você estenda duas. Isso se chama gratidão. E é isso, pai, que eu vou carregar do Senhor pela vida inteira. Gratidão. E eu queria falar que meu pai morreu sem nada. Meu pai morreu sem conta no banco, sem nada. Não morreu querendo ter loteamento, não morreu querendo ter várias casas, porque cada ser humano tem uma maneira de querer ter na vida. Tem uns que quer ter 5 carros, tem uns que quer ter 10 casas. Meu pai nunca teve isso. Até para comprar uma roupa, a minha mãe que ia para comprar para ele. Meu pai, a única coisa para ter mundo que ele queria na vida dele eram os filhos dele. E olha como é que Deus, que eu tenho que agradecer ao Senhor, meu Deus, pela bondade que o Senhor fez com meu pai, que eu sei que o meu pai morreu cheio de orgulho e cheio de amor. E realizado, que é o mais importante, porque algumas pessoas acham que realização é ter bens, realização é ter muito carro, é ter piscina, é ter isso e aquilo. Meu pai morreu com a maior realização da vida dele, porque a única coisa que valorizava nessa vida dele era a mulher dele, o varejão que ele trabalhou mais de 50 anos, desde os 15 anos dele ele trabalhou 360 anos. Nunca viajei com meu pai, se tinha feriado meu pai trabalhava, então o patrimônio dele era o varejão, era a esposa dele e os 4 filhos dele. Com essa carta que eu li para vocês aqui, ó, que você colhe o bem, você vai ter o bem. Sabe o que é o maior patrimônio que Deus pegou e fez para meu pai? Valorizou os filhos dele. Ele fez um filho dele agora deputado estadual, fez um filho dele prefeito
e me fez senador da República. Sabe o que era o maior orgulho do meu pai? Ele ir para o Ceasa comprar verdura, e o pessoal virar e falar assim: nossa, eu estou adorando seu filho, eu adoro ver seu filho falar lá no Senado, eu adoro ver seu filho falar como deputado. Seu filho é muito bom, Zé Maria. Que lá enchia de orgulho, sabe por quê? Porque nunca ninguém chegou para meu pai e falou assim: você tem filho bandido, você tem filho ladrão. Pelo contrário, sempre falava assim: ó, você tem filho honesto. Então eu só quero aqui louvar a Deus nesse pior momento da minha vida e te falar, meu Deus, que eu vou te honrar mais ainda, eu vou honrar meu pai lá em cima. E o que ele pediu para mim, falava comigo: você vai entrar nessa porcaria de política, Cleitinho? Vou, pai. Então não me envergonha e não envergonha o povo. E é isso que eu vou fazer aqui no Senado. Eu não vou te envergonhar e não vou envergonhar o povo, viu? Eu vou ajoelhar aqui para agradecer a Deus pela vida que deu do meu pai. E eu tive a oportunidade de conviver com meu pai 41 anos. Muito obrigado, meu Deus, e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, meu pai. Obrigado pelo meu pai. Obrigado. E muito obrigado a toda a população brasileira, viu? E longe de ser perfeito, que eu não sou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Eu vou ter erro aqui, vou ter equívoco. Uma coisa que meu pai me ensinou: quem estender a mão para você, você estende duas. E quando você errar também, seja homem de reconhecer que errou e conserte seu erro. Então quando eu errar aqui também, serei homem de falar que eu errei e vou consertar. Porque foi perfeito, foi só Jesus Cristo. Muito obrigado. Senador Cleitinho, como sempre, um testemunho forte. Meus pêsames pela perda do seu pai. Eu posso dizer que sinto dor semelhante, mas não igual, porque eu perdi minha mãe há 8 meses. Minha mãe também teve câncer, mas morreu de infarto fulminante. Câncer é uma causa pessoal minha. Invisto 120 milhões em hospitais no Rio Grande do Norte, 4 hospitais de combate ao câncer nós estamos fazendo. E dizer que o maior legado do seu pai é esse, tudo que o senhor falou. Tudo que o senhor transmitiu para quem está aqui no plenário, que tem aqui nas galerias, para todos que estão assistindo o seu discurso. Acho que o maior legado dele foi justamente os filhos. É trazer esse discurso aqui firme, é um discurso que ele não tem medo de falar e de enfrentar, justamente porque tem a convicção e a certeza de seu caráter, da sua honestidade. Essa é uma das maiores aulas que a gente pode dar como político para a população brasileira. Então, obrigado pela sua presença aqui no Senado Federal. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.